Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre a transformação multiplicativa, tá? Dando continuidade nas transformações trigonométricas, em que, no caso da transformação multiplicativa, eu vou ter a seguinte fórmula geral: g de x é igual a b vezes f de x, sendo que o b é uma constante qualquer que está multiplicando a minha função f de x, que no caso vai ser a função seno ou a função cosseno, certo? Então, o que vai acontecer com esse tipo de função, com esse tipo de transformação? Eu vou ter aqui, ó, se o b for um valor maior que 1, esse gráfico dessa função vai ficar esticado, tá? E se o b for um valor entre 0 e 1, ele vai comprimir, ele vai diminuir. Então, ele estica para b maior que 1 e comprime para o b entre 0 e 1, certo? A gente tem aqui um valor, um exemplozinho aqui, que fala o seguinte: f de x igual a 3 senos de x. Então eu monto aquela tabelinha, igual a gente está acostumado, montou para aqueles outros casos, tá? E vou atribuir valores para x, para encontrar valores de seno de x e 3 seno de x, ok? Então, no caso do seno, a gente está cansado de saber esses valores. O seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1 e o seno de 2π é 0, ok? Então, quando eu faço 3 vezes o seno de x, eu vou fazer 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1, menos 3. E 3 vezes 0 é 0, ok? Então, com essa tabelinha aqui, eu consigo jogar os valores no gráfico, marcar os pontos e fazer o desenho da curva, né? Então, ó, vamos fazer o da função seno e depois eu vou fazer o da 3 seno x para a gente poder comparar as duas, tá? Então, no caso da função seno, ó, quando é π sobre 2 vale 1, aqui vale 0, aqui vale menos 1, aqui vale 0. Então é assim, ó. Vou trocar o pincel aqui, pessoal. Então vai ficar assim, ó. Então esse é o meu gráfico da função seno, certo? Para a função 3 seno x, tá? Eu vou marcar os pontos, ó. Quando o x é 0, o seno de 3x também é 0. Então começa aqui. Quando é π sobre 2, vale 3. Tá aqui. Quando vale π, vale 0. Quando vale 3π sobre 2, vale menos 3. Aqui embaixo. E quando é 2π, é 0. Então esse gráfico vai ser assim, ó. Dessa forma. Certo? Então, o que acontece, ó? Lembra quando a gente viu aqui o valor do B? Se o B for maior que 1, ele fica esticado. Se o B é entre 0 e 1, ele fica comprimido. No caso aqui, o nosso B vale 3, ó. Esse aqui é o B, tá certo? Então, se o B é maior que 1, o nosso gráfico vai o quê? Esticar. Então, ele esticou verticalmente, certo? Igual a gente viu aqui no caso, tá ok? Ó, um caso particular que a gente tem é que g de x igual a menos f de x, tá? Quando isso acontece, quando eu multiplico a função por menos 1, quando b vale menos 1, pessoal, o que vai acontecer? Vai acontecer aqui uma reflexão, tá? É uma reflexão desse gráfico. Então, ó, como é uma reflexão, isso aqui vai refletir aonde? Para cima. Então vai ficar assim, ó. E aqui ficou meio. E aqui vai para baixo, certo?
Então, ó, quando eu tenho uma função g de x igual a menos f de x, esse vermelho aqui é o meu gráfico da função f de x. Esse verde aqui, que foi refletido a partir desses valores, vai ser a minha função y igual a menos f de x. Tá bom? É um caso particular em que o b vale menos 1. Então, quando isso acontece, a gente vai ter uma reflexão do gráfico da função. Ok? Beleza.